Caras amigas e caros amigos que nos acompanham em nosso programa Encontro com Divaldo. Iremos abordar hoje uma questão palpitante, aquela que diz respeito à obra mais grandiosa do século XIX, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Kardec. Neste ano, estamos celebrando os seus 160 aniversários. E, naturalmente, recordando que esta obra fundamental do Espiritismo, o seu pilotis básico, tem resistido a todas as mudanças, especialmente na área da cultura, das investigações científicas e das novas formulações na área da filosofia, do comportamento, na ética moral. Cada época fez-se assinalar por uma obra transcendental. Eu me recordo que os Upanishads ultrapassaram 4.000 anos antes de Cristo e fundamentaram-se especialmente nos diálogos formosos entre Krishna e Arjuna. Logo também o Bhagavad Gita. Mas se formos procurar cada povo, nós vamos encontrar o Livro dos Mortos, no Tibete. Vamos encontrar as tradições dos Analéquitos, de Confúcio, as notáveis memórias dos grandes guerreiros, mas também os tratados de filosofia básica, como os diálogos socráticos. Se nós ultrapassarmos o período de Jesus, a escola neoplatônica de Alexandria, fundada por Amônio Sacas, em 150 anos, deu-nos Orígenes com a doutrina dos princípios, deu-nos um número enorme, como Jerônimo, com a sua apologética, mas, sobretudo, Santo Agostinho, com as suas confissões, a Cidade de Deus. Mas, na Idade Média, como esquecer a Divina Comédia? Como poderemos esquecer a obra de Camões? Mas também as grandes obras que movimentaram o mundo na pena erudita de Shakespeare, o século XIX, que nos oferece Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, e o mais belo e poderoso fascínio dos pensadores positivistas, oferece-nos também uma obra que assinala a época, que é o Livro dos Espíritos. Não se trata de um livro comum, mas se trata de um livro revelado. Através da comunicação com o mundo espiritual, Allan Kardec trouxe de volta a síntese dessas obras a que me referi, porque em todas elas nós temos a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a certeza da presença de Deus. E o Livro dos Espíritos, no momento em que o materialismo dialético alcançava o seu apogeu, na hora em que Karl Marx apresentava a doutrina do capital e o materialismo histórico cedia lugar ao materialismo científico na Universidade de La Salpêtrière, mas também na Universidade de Londres, nas grandes universidades, Viena, Paris e tantas outras, surge uma obra com um nome singular, o Livro dos Espíritos. É uma apresentação modesta, mas apoiada sobretudo por poderosas forças do mundo espiritual. Recordando-nos a história, fazia pouco que Napoleão III, sobrinho neto de Bonaparte, ascender ao poder. E para poder governar, naturalmente estabelecera códigos de honra com o Vaticano. E nesses códigos de honra, a censura, a perseguição discriminada, a imposição governavam, aliás, desde 1830, Lacordaire e tantos outros notáveis pensadores que tiveram contato com o Papa para que o periódico pudesse continuar L'Avenir, publicado na Rive Gauche, libertando Deus da imposição dogmática, e foram terminantemente proibidos, como Lamennais, que foi expulso da ordem
e teve uma desencarnação dolorosa, o Livro dos Espíritos aparece no momento crucial, que toda e qualquer obra deveria passar pelo crivo da censura. Se não houvesse o imprimatur, não teria a oportunidade de vir a nós. E a divindade providencia que o livro vá ser examinado por um sacerdote lúcido, um verdadeiro missionário um pouco desconhecido, mesmo de nós espiritistas, o Abade de Le Chagny. Ele se fascina com a obra e, para poder que ela seja impressa, ele coloca do próprio punho. Esta obra possui o essencial para levar qualquer alma ao reino dos céus. Que se imprima. É uma libertação que a mim pessoalmente me fascina, porque este homem, se fora outro, interditaria a publicação de uma obra que veio para libertar a consciência humana e trazer de volta a dúlcida figura de Jesus Cristo. Eu vos mandarei o Consolador. Mas o Consolador que o mundo ainda não conhece, porque não tem condições de o entender. Aquele que virá em meu nome dir-vos-á coisas novas e repetirá as minhas lições. Isso na boca de Jesus, em João 14, 16, 18 e 26, tem um caráter profundo e fascinante, porquanto ele consegue antecipar a cultura 19 séculos, em realidade. Quando ele tiver a ocasião de falar das grandes moradas, que na casa do Pai teria, nós já saberíamos no século XIX dessas moradas através do nosso sistema solar. E hoje, para termos uma ligeira dimensão dessas moradas, a galáxia mais próxima de nós, Andrômeda, para ser alcançada nos exige 2 milhões de anos viajando com a velocidade da luz. E para podermos atravessar a nossa galáxia de uma a outra ponta, teríamos que utilizar de um veículo que viajasse com uma grande velocidade durante 100 mil anos. E, no entanto, são pequenos astros, são pequenas galáxias. Se nós observarmos as galáxias diariamente descobertas, vemos sim que a casa do Pai tem muitas moradas. O Espiritismo veio, pois, aclarar essas moradas, falando sobre os mundos diferentes, os mundos primitivos, os mundos de provas, os mundos de regeneração, os mundos celestiais, a velha tradição dos 7 céus. Está agora exatamente nesses mundos que se interpenetram e nos oferece a grandeza cósmica sob o olhar misericordioso de Deus e as mãos do grande arquiteto Jesus Cristo. Fazemos a nossa pausa e logo voltamos. Jesus, este notável modelo que a doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, considera o maior terapeuta da humanidade, teve a ocasião de anunciar coisas que, à época, não poderiam ser entendidas. Imaginemos o nascer da água. É necessário nascer da água para entrar no reino dos céus. Obviamente, João Batista realizava este mistério de transformar o homem velho no homem novo às margens do rio ou dos mares, particularmente do Jordão. Era uma necessidade que o indivíduo renascesse das próprias cinzas. À semelhança de Circe, considerada morta, reunisse novamente as cinzas e se reedificasse na figura gloriosa da deusa. João predicava a necessidade de um homem novo, mudava-lhe o nome. Ele se confessava de público e apontava os seus erros, realizando as suas retificações. Mas não foi a isso que Jesus se referiu. Ele se referiu à embriologia, essa doutrina da eugenia e de outras que viria a surgir aproximadamente 1.700 anos após seu enunciado. Quando nós vemos que, afinal, nascer da água é nada mais do que a substância aquosa do espermatozoide, que vai fecundar o óvulo,
fazendo que esta futura célula se transforme na célula-ovo e, através da mitose, nós temos o corpo animal, particularmente o corpo humano. Então não se poderia entender a mensagem do Cristo ao seu tempo, pela falta de cultura. Ele mandaria alguém profundamente conhecedor da verdade para esparzi-la. E ela está em O Livro dos Espíritos. Quando ele procurava visitar os pacientes, ele dizia: vai e não voltes a errar, a pecar, para que te não aconteça nada pior. É uma proposta psicoterapêutica preventiva, porque todos os males de que somos objetos estão em nós, nascem dentro de nós. E é necessário que realizemos uma grande transformação mental para depois podermos dedicar-nos pela verbalização e, por fim, lograrmos o grande mistério da realização. A proposta do Espiritismo nos tempos modernos ultrapassa qualquer proposta ético-moral. Eu me lembro que depois da Segunda Guerra Mundial, Madame de Beauvoir, na sua fascinação notável pelo existencialismo, acompanhada do seu esposo, propõe viver. Mas viver este momento, porque daqui a pouco cai a bomba, é a perspectiva da destruição e tudo se acaba. Jean-Paul Sartre deixa-nos um legado fantástico do existencialismo francês, mas ele próprio é um amargurado. Ela nos deixa obras fascinantes, mas o Espiritismo, utilizando-se da dialética platônica e, ao mesmo tempo, do pensamento positivista, do iluminismo, ainda vigente na França, do pensamento grandioso de Voltaire e de Jean-Jacques Rousseau, nos apresenta uma visão otimista. É uma filosofia prática, para o dia a dia. Não se trata de envolver qualquer mistério. Eliminou o sobrenatural, o fantasioso, o fantástico, porque é uma doutrina que deveremos incorporar no dia a dia. E ela nos proporciona uma mudança de alto significado. Quando o indivíduo abraça uma doutrina idealística como essa, claro, ele tem problemas. É um corpo com 300 bilhões de células. E cada célula é uma individualidade. Mas neste conjunto harmônico proporcionado pelo perispírito, que é o modelo organizador biológico, oferece à criatura o desenvolvimento do seu Deus interno, essa partícula que é o amor em essência, para que possamos transcender os nossos próprios limites. Quantas vezes me ponho a meditar na excelência do pensamento de Allan Kardec, não dos espíritos. As suas reflexões profundas com a filosofia do século XIX, mas principalmente com a filosofia do século XXI. O homem moderno rompeu com todas as barreiras. No entanto, despreparado para uma vida de liberdade, ele hoje se afoga no lodaçal da libertinagem. Ao invés da vivência do trabalho, da solidariedade, da tolerância, ele se torna ególatra, individualista, sexista, consumista, deixando-se devorar por ambições jamais saciadas, jamais saciáveis. É necessário, então, uma reflexão. Que fizemos de 160 anos de Espiritismo? Até quando o Espiritismo transformou a nossa vida para melhor? Allan Kardec, aliás, com a propriedade que lhe era característica, fala de um tipo de espíritas que a mim pessoalmente me fascina, aqueles que são espíritas pelo coração. Não fechou ele os espíritas dentro das teorias, dos caracteres, dos pontos fundamentais. Pessoas há que se decepcionaram com as doutrinas ortodoxas, outras que tiveram uma cultura de natureza ateísta, outras tantas que foram empurradas nos abismos da vida e perderam o contato com a realidade. Allan Kardec olha-as e vê que, apesar de todo esse mundo hostil, são pessoas generosas, cumpridoras, são pessoas de caráter íntegro, são pessoas ativas no bem e formuladoras do progresso. Encontramos-las nas artes, na ciência, nos diversos campos do conhecimento, e ele as denominou espíritas pelo coração.
equivale dizer que é o sentimento que está acima de todos nós prevalecendo, porque o reino dos céus não está lá, nem acolá, está dentro de nós. Na hora em que este reino dos céus esplenda e nós possamos realmente ser irmãos, com as nossas peculiaridades afetivas, de pai ou filho, de amigo ou de parceiro, nesse momento quando possamos fazer do amor a célula básica da nossa vida, a plenitude. O reino dos céus estará entre nós e nós entraremos no estado luminoso. Faremos uma pequena pausa e logo voltamos. Quando Allan Kardec apresentou o Livro dos Espíritos, havia o grande tumulto do pensamento francês. Daniel Danglar-Hume havia passeado a sua mediunidade entre as cortes europeias. Mais tarde estaria com o próprio Papa e demonstraria a sua santidade, a imortalidade da alma. Fascinado pelos fenômenos notáveis de Daniel Danglar-Hume, o imperador Napoleão III convidou Allan Kardec a Les Tuileries para um encontro, a fim de saber o que era a mediunidade. Os fenômenos notáveis realizados no salão especial, diante de suas majestades Napoleão e Eugênia, fascinaram o príncipe e a princesa de Metternich, da Áustria, que registraram todos os tópicos daquela sessão inesquecível, em que o próprio Napoleão Bonaparte deixara sua assinatura. Os fenômenos mais variados apresentaram-se. Mas como poderia ser aquilo? O imperador Napoleão III era prestidigitador e gostava de desmascarar aqueles mágicos de ocasião. Mas diante de Daniel, que moveram a mesa de 80 quilos, cuja cadeira de espaldar alto fora arrastado do lugar em que ele estava até o trono, provocando um grande choque em suas majestades, ultrapassou todos os limites. Allan Kardec foi convidado e teve a oportunidade de estar em Tuileries mais de uma vez para explicar ao imperador o que era aquele fenômeno, iluminado hoje pela doutrina dos imortais. Porque mais importante do que o fenômeno é a proposta. Os espíritos vieram dar-nos a prova da imortalidade para que não restasse nenhuma dúvida. Estavam repetindo a ressurreição de Jesus. 3 dias após, a tampa do túmulo é erguida e ele aparece como se fosse um jardineiro. Maria de Migdol corre para abraçá-lo e ele, pudoroso, diz: não me toques, ainda não estive com o Pai. Naquele momento em que a mesa se dobra diante do imperador para prestar-lhe uma homenagem, violando todas as leis da gravidade, porque inclinados os candelabros não escorregaram. A toalha, ao invés de descer no sentido horizontal para baixo, ela dobra-se como se fosse metálica, demonstrando que era uma força estranha. Mas qual a causa disto? Seria algo sobrenatural, mágico? E Allan Kardec explica que não. Trata-se de um fenômeno. Este fenômeno está íncito em todos nós. O sexto sentido de Sarah Richer, depois de 40 anos de pesquisa, desde 1882 até 1926, ele estaria observando os fenômenos. Deu-nos em 85 a sua obra magistral, La Métapsychique Humaine. Mais tarde nos dará a grande esperança. E escreverá uma carta monumental à senhora Bubbs, dizendo-lhe aquilo que nós pensávamos é verdade. Allan Kardec vai explicar que o fenômeno é de natureza orgânica, é humano, mas o fenômeno do fenômeno é a transformação moral do indivíduo, porque nós vamos morrer, isto é, transferir-nos vibratoriamente de uma para outra faixa. E ao nos transferirmos para esta faixa, vamos defrontar a vida. E a vida será o resultado da nossa planificação. Aquilo que fizermos
naturalmente nós encontraremos a sementeira, a parábola dos talentos, a que Jesus se refere com tanta beleza ao servo mau, egoísta, que sepulta o talento, e aquele outro servo generoso que o multiplica. Então nós estamos diante da restauração do Evangelho de Jesus, da volta do Cristo. Ele já retornou. Alguns segmentos do cristianismo, da atualidade, do evangelismo de Pentecostes, afirmam que ele ainda virá. Será que ele virá em pessoa? Ou virão as vozes que estão nos céus, que serão abaladas, e a terra será iluminada pelos grandes astros, as estrelas cairão sobre a terra? Claro que não se referem aos astros, mas às entidades iluminadas, porque pela lei de gravidade, quanto maior o astro, menor a sua queda. Como pode uma estrela milhões de vezes maior do que a Terra ou qualquer outro planeta cair sobre ele? O inverso, sim. Mas é natural que o Evangelho, à luz do Espiritismo, dando continuidade ao livro dos Espíritos, é o próprio Cristo. Venho para que tenhais vida, e vida em abundância, para que saiamos do caos de nós mesmos e tenhamos a coragem de enfrentar as nossas dificuldades, esses desafios que nos atam ao passado delituoso. Todos nós, sem exceção, dentro da indumentária carnal, com as variações naturais do nosso processo de inteligência, do nosso desenvolvimento moral, estamos ultrapassando neste momento a grande barreira da transição planetária. Dores deste ou daquele matiz multiplicam-se e logo mais nascerá uma aurora resplandecente, que é o mundo novo, sonhado pelas leis morais, como nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Por fim, esta obra magistral, que é científica, baseada na experiência da mediunidade, nos vai oferecer, na sua etapa final, esperanças e consolações. Pode haver maior consolação do que trazer de volta a pessoa querida que a morte arrebatou. E ela dizer: viva intensamente, eu te espero do lado de cá. Voltaremos a viver o esplendor do reino dos céus e iremos construir um mundo novo. Não se extingue a morte. Embora na Terra desejemos um pouco de ilusão, algo de fantasia, para naturalmente atender às exigências do ego, é o self, aquilo que somos, imortal, que se transfere de corpo na linguagem da psicologia de psiquismo, mas que continua com todas as suas construções, para que o reino dos céus deixe de ser um mito dentro de nós, mas uma realidade que se expande, que nos torna felizes, propiciando que felicitemos os outros. Ao celebrarmos o 160º aniversário do Livro dos Espíritos, a nossa saudação e a nossa evocação a Allan Kardec. Ave Kardec, como diziam os cristãos primitivos antes do Holocausto, aqueles que vamos viver a vida eterna e receber a glória da imortalidade, que homenageamos e saudamos. Ó livro espírita, seu farol luminoso na penedia triste da noite atual, guiando as grandes barcas das vidas ao porto de segurança que se chama amor. Até o próximo programa.